Minha gente, boa noite para todos, na paz de Jesus. Chegando aqui depois de uma semana de trabalho árduo, encerrando essa semana para deixar uma palavra com vocês aqui, compartilhar uma palavra para o coração de vocês. E eu queria convidar para que todos pudessem chegar para estar conosco nessa noite. Hoje eu estou fora do meu ambiente aqui de gravação. Cilinha, paz, minha amiga. Boa noite para todos vocês que estão chegando. Sandra, Passos, Marta Lima, boa noite para todos. Como eu estava falando, eu estou hoje fora do meu ambiente de gravação, então não vou conseguir fazer uma coisa mais completa, de botar um louvor, mas queria deixar um texto aqui para vocês. Depois dessa semana árdua de trabalho, eu quero deixar um texto bíblico aqui para todos vocês. Muito boa noite para todos que estão chegando. Paz, Márcio, boa noite, meu querido. Queria que vocês me dessem já um retorno, tá bom? Patrícia Simões, Tiago, nossa amiga psicóloga Heloísa, meu amigo Eduardo Armada, insigne jurista, irmão Francisco Ioli, irmã Valdete, Bill Clinton, nosso presidente, irmã Solange. Quanta gente aqui para a nossa live, para esse nosso encontro aqui nesse virtual. Quanta gente boa. É bom estar com vocês aqui, ainda que virtualmente. Legal, minha gente. Eu queria que vocês dessem um retorno para mim, como é que está chegando o áudio para vocês, a imagem. Como eu estava dizendo, hoje eu estou fora do meu ambiente de gravação, então não vou conseguir colocar um louvor no início, no final, como eu tenho feito, para fazer uma live mais completa. Mas queria deixar aqui uma meditação, um texto bíblico para a gente pensar, para a gente analisar. Quero falar hoje em Gênesis capítulo 32. Quero falar, como eu anunciei mais cedo nas redes sociais, quero falar sobre o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Esse homem foi Jacó. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. E a gente vai ver quando é que a gente prevalece nessa luta com Deus. Vamos ver como é que a gente consegue prevalecer nessa luta com Deus. Que bom que está chegando tudo ok para vocês, que o áudio está bom, que a imagem está boa. Muito bom, minha gente. Chegando no fim de mais uma semana com a graça de Deus. O Senhor tem nos dado graça para a gente seguir. Estamos chegando aqui com alegria no fim de mais uma semana. E queremos, então, deixar esse texto. Se você puder, pegue aí a palavra. Se for possível, se você estiver em um ambiente que você tem acesso à Bíblia, à palavra, abra o texto bíblico aí através do seu smartphone ou através do texto bíblico em Gênesis capítulo 32. Eu quero ler com vocês sobre essa experiência de Jacó no Val de Jaboque, quando Jacó se embolou com o Senhor, com o anjo do Senhor. E o texto diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Então eu quero olhar para vocês, com vocês, para esse texto aqui, que fica em Gênesis capítulo 32, verso 22. Tá bom, minha gente? Então, se vocês puderem já abrir aí nesse texto, em Gênesis capítulo 32, versículo 22. Eu quero, enquanto você está abrindo aí, eu quero fazer uma oração de agradecimento. Irmã Sueli, a paz, todos que estão chegando, a paz do Senhor para todos que vão chegar no decorrer dessa live, quando eu estiver aqui fazendo a exposição do texto. São todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos poderosamente. Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade, por cada um dos meus irmãos que chegam aqui nesse ambiente virtual de fé, onde a gente aqui lê a Tua Palavra, ouve a Tua Palavra, onde a gente se reúne aqui para crescermos no entendimento da Tua Palavra. Que Tu possa nos abençoar com a Tua Palavra, possa dilatar o nosso entendimento, a nossa consciência, e que a nossa fé seja edificada através desta palavra que será aqui lida e falada nesta noite. Eu consagro mais uma vez esse momento aqui com os meus irmãos, que seja um momento de grande bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém, minha gente. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 32,
versículo 22, quando Jacó lutou com Deus, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Diz assim, minha gente, o texto bíblico: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e passar tudo quanto lhe pertencia, ficando ele só. Jacó ficou sozinho com o Senhor. Só ele, Deus, mais ninguém. Ele fez passar tudo e ficou só ele e o Senhor. E lutava com ele um homem, um varão, até ao romper do dia. Jacó naquele anjo, naquele varão que não soltava de jeito nenhum. Verso 25, vendo ele, ou seja, vendo o varão, vendo aquele homem, o anjo do Senhor, que não podia com ele, com Jacó, que Jacó não ia soltá-lo mesmo, que Jacó estava disposto a ficar agarrado com ele ali, que não ia soltá-lo, tocou-lhe na coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com aquele homem, com aquele varão. Disse este: deixe-me ir, porque já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, que significa príncipe de Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Está dizendo que Jacó prevaleceu com o varão. Verso 29. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa, de uma perna. Depois que Jacó foi tocado por esse varão, ele passou a andar manquejando. Verso 32. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem ou o varão tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Essa é uma história muito conhecida no Antigo Testamento, essa luta de Jacó com Deus. Jacó é o típico exemplo daquela pessoa que recebeu o conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, através do ensinamento intelectual. Jacó é como se fosse aquele crente de berço, né? Os nossos filhos que nasceram de pais que já serviam ao Senhor, e eles recebem o ensinamento através de nós os levamos à igreja. Mas acontece que, assim como foi com Jacó, e que é com muitos outros que, na verdade, recebem o ensino do Evangelho de forma teórica, falta a experiência, falta-lhes o encontro com Deus, falta-lhes aquele contato visceral, poderoso e que é extremamente pessoal e que é intransferível. Quanto nós, pais, ensinamos o caminho de Deus para os nossos filhos, apontamos o caminho de Deus, ensinamos a palavra,
chega um momento que eles mesmos precisam ter o seu encontro com Deus. Eles precisam saber quem é Deus para eles. Senão, assim como Jacó, eles vão se referir apenas como o Deus do meu pai, o Deus do meu avô. Jacó, antes desse encontro aqui, se a gente for perceber, todas as vezes que Jacó se refere ao Senhor, ele sempre se referia ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus do avô dele e ao Deus do pai dele. Mas ele não tinha ainda se apropriado como o Deus dele, o Deus pessoal, o Deus da vida dele. Ele, conquanto recebera do seu avô, do seu pai, todas as informações acerca de Deus, acerca dos atos de Deus, acerca dos feitos de Deus, tal como a gente transmite para os nossos filhos, ele precisava mais do que isso, porque todo ser humano precisa mais do que informação sobre Deus. Todo ser humano precisa de encontro visceral, de toque, de encontro, de cheiro, de agarrar-se com Deus e de levar Deus para dentro do seu coração, para dentro de si, e poder dizer que teve de fato uma experiência viva, real e poderosa com Deus, com o Senhor. Esse é o Jacó que cresceu nesse ambiente, no ambiente dos patriarcas, no ambiente das alianças, no ambiente onde o ensino sobre Deus era abundante. Ele conhecia as histórias de Abraão, as andanças de Abraão, que peregrinou sobre a terra prometida durante anos. Ele conhecia histórias de Isaac. Já conhecia sobre Deus, mas conhecia de forma teórica, não de forma empírica. Ele não conhecia para ele. Ele não tinha tido ainda uma experiência pessoal, poderosa e intransferível, que não se pode transferir. E Jacó foi um cara que teve muitos problemas por conta disso. Por conta desse adiamento do encontro com Deus, por conta desse adiamento da experiência profunda com o Senhor, o Jacó teve muitos problemas. E ele, durante muito tempo, ele fez jus ao significado do seu nome. O significado do nome Jacó é enganador, é suplantador. E Jacó, durante muito tempo, andou nesse caminho, andou no caminho do engano, andou no caminho da malícia. O Jacó andou no caminho da esperteza. E um dos fatos mais conhecidos foi quando ele enganou seu pai e o seu irmão Esaú, quando o seu pai, Isaac, estava pronto para dar a bênção da primogenitura sobre o seu irmão Esaú. Ele foi lá, aproveitou de uma fraqueza de Esaú e pediu para que Esaú lhe vendesse a bênção da primogenitura por um prato de comida de guisado. E o Esaú, desprezando os bens espirituais, ele vende ali a primogenitura dele. E no momento do Isaac proferir a bênção da primogenitura, o Jacó, macumunado com a sua mãe, falou uma gema lá para se passar por Esaú. E o seu pai já estava deficiente da visão, não percebe que era Jacó que estava ali. Jacó colocou pelos sobre o corpo, Jacó colocou o cheiro do Esaú, mas continuou com a voz de Jacó. Tanto que quando ele chega para o pai abençoá-lo, o pai fala, bom, o cheiro é de Esaú, porque o Esaú era um rapaz do campo e o Jacó se preparou todinho para se passar por Esaú e se perfumou com o cheiro do campo e colocou pelo sobre a sua pele, que o Jacó era liso, o Esaú era cabeludo. E o pai lá, sem a visão, quando apalpou, falou, não, está parecendo que é Esaú, mas a voz é de Jacó. A voz continua sendo de Jacó. E acabou que o pai foi enganado e o Esaú depois descobre isso, fica furioso, e essa atitude do Jacó provoca uma cisão em toda a família,
porque a mãe de Jacó estava envolvida nesse engodo, nesse estratagema. Então Jacó tem que sair fugido, porque o seu irmão começa a persegui-lo, Esaú começa a querer matá-lo, começa a persegui-lo. Então provoca tristeza no coração do pai, porque vê agora uma família se degradando, vê uma família se desintegrando, os irmãos brigando entre si, um irmão fugindo do outro, que o outro quer matar outro irmão, e a mãe envolvida em tudo isso, a mãe cúmplice do Jacó, a mãe que havia ajudado Jacó a bolar todo aquele estratagema, e o Jacó tem que sair fugido e foge. Quando Jacó fugiu lá da sua terra, do meio da sua parentela, ele foge sem nada, ele foge sem absolutamente nada. E tem um texto no capítulo 28 que diz que ele passa uma noite, ele dorme, ele usa uma pedra de travesseiro, quando ele tem aquele sonho da escada, uma escada que vai da terra até o céu, e ele faz uma aliança com o Senhor, com Deus que ele ainda não conhecia profundamente, mas era o Deus do seu pai, do seu avô, o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac. E ele faz uma aliança dizendo que se Deus prosperasse ele naquela caminhada, ele em algum momento ele ia voltar-se para Deus, ele ia reconstruir o caminho de volta. E Jacó vive muitos anos longe do convívio do seu pai. Ele não viu o pai envelhecer. Quando ele sai de casa, passa-se mais ou menos uns 20 e poucos anos e depois o Isaac vem a falecer. Ele não acompanha os momentos de envelhecimento do seu pai. Ele precisa ficar afastado da sua mãe. Ele se afasta do seu irmão. E ele vive todos esses anos longe da sua família. Ele quebra vínculos familiares, tudo por conta de algum benefício que ele queria. Ele colocou esse desejo na frente de todas as outras coisas. E ele vai embora. Ele fica durante muitos e muitos anos. E nessa caminhada, por amor a seu pai, por amor a seu avô, por amor à promessa que estava sobre Israel, Deus abençoou muito a vida do Jacó, principalmente sobre o aspecto financeiro, de modo que o Jacó adquiriu muitas posses, muitos bens. Jacó construiu uma família grande, ele teve aqui 11 filhos, 2 mulheres, vários criados. Deus abençoou muito financeiramente o Jacó. E Jacó, sob o ponto de vista financeiro, ele foi muito bem sucedido, ele prosperou muito pelos lugares por onde ele andou. Mas chega uma hora na vida do indivíduo, daquelas pessoas que ao longo da vida, ao longo da jornada, ao longo da caminhada, não viraram pedra, continuaram sensíveis, continuaram com um mínimo de sensibilidade, continuaram ainda sendo gente. Chega uma hora na vida de todos nós que a gente começa a sentir o desejo de retornar, de consertar coisas que ficaram para trás, de restaurar vínculos que foram quebrados. E o Jacó, mesmo estando totalmente realizado sob o ponto de vista material, mas ele sabe que falta alguma coisa para ele ainda. Ele começa a sentir uma vontade doida de voltar, de encontrar seu irmão, de fazer o caminho de volta, de reparar coisas erradas do passado, de restaurar vínculos que haviam sido quebrados com seu irmão, no meio da sua casa, no meio da sua parentela. Jacó mostra que ele não havia se tornado uma pedra, alguém insensível, porque ele é tomado por um constrangimento, ele é tomado por uma necessidade, por um desejo de arrependimento e de reconstruir coisas atrás, de reconstruir relacionamentos que haviam sido quebrados. E aí ele começa a fazer esse retorno para casa. Depois de muitos anos ele está voltando, e aqui o texto que a gente leu, em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22, o Jacó está voltando para casa. E tem um irmão lá que havia nutrido um sentimento de ódio durante muitos anos pelo que Jacó havia feito com ele.
O Jacó está voltando agora. E aí, nessa volta para casa, o Jacó sente essa necessidade desse encontro que foi durante muitos anos. Jacó aqui já é um homem maduro, já é um homem experimentado pela vida, já é um homem que carrega marcas da vida e da existência, mas havia ainda algo que não tinha acontecido na vida dele, ainda não havia sido marcado por Deus. Ele precisava desse encontro pessoal, intransferível, poderoso, que é o encontro entre o homem e Deus, entre o homem e o Senhor. E chega aqui nesse momento, ele faz passar todo o que ele tinha adiante. E nesse encontro com Deus, minha gente, só cabe a gente e Deus, não cabe, os nossos bens não cabem, tudo que a gente conquistou não cabe, tudo isso a gente tem que passar adiante e ficar só a gente e Deus. Os versos que a gente leu, no verso de número 22, do capítulo 32 do Gênesis, diz que ele levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, tomou as suas 2 servas, os seus 11 filhos e fez passar todo mundo. Falou, ó, vão todos adiante, porque esse é um momento meu, é um momento só meu. Sou eu e o Senhor, sou eu e Deus. Não cabe mais ninguém nesse encontro aqui, só eu e o Senhor. E ele passa todos adiante, fica sozinho ali naquele vale de Jaboque. E ali, aquilo que havia sido adiado durante tanto tempo, durante tantos anos, não por conta de Deus, porque Deus sempre quis ser o Deus de Jacó, mas para Jacó, Deus era só o Deus de Abraão e de Isaac. Jacó só se referia a Deus como Deus de Abraão e de Isaac. Ele não tinha tido ainda essa experiência de poder dizer, é o meu Deus, é o Deus de Jacó. E chega então esse momento, o momento desse encontro. E esse encontro com Deus, normalmente é um encontro carregado de tensão, minha gente. Por quê? Porque é o encontro da natureza humana com o divino. É o encontro do antagonismo, é o encontro do contraditório. Porque a nossa natureza ela é antagônica à vontade de Deus, é antagônica à natureza divina. Então, nesse encontro, existe choque, existe luta, existe briga. E é o que acontece aqui. Acontece o UFC no Antigo Testamento. Quando Jacó encontra aquele varão, aquele anjo, ele se embola com aquele anjo, ele agarra aquele anjo, e o anjo tenta se soltar e pega daqui, agarra dali, jiu-jitsu para cá, jiu-jitsu para lá, e se embolam no chão, até que o anjo percebe que Jacó não está de brincadeira. O anjo percebe que aquele encontro ali era um encontro verdadeiro. Jacó não estava para brincadeira, ele estava disposto a qualquer coisa para sair diferente daquele encontro. Ele estava disposto a qualquer coisa. Ele não sairia dali da mesma forma. Ele não sairia dali sem a bênção dele. Ele não sairia. E o varão e o anjo entende isso. E aí ele chega e fala, olha, você precisa me deixar porque já está rompendo o dia. Eles passam a noite inteira naquele UFC. Agarrado com Deus ali a noite inteira, e o anjo tenta sair, Jacó puxa daqui, puxa dali, agarra daqui, agarra dali. E aí o anjo chega, você precisa me deixar porque já está rompendo o dia. E o Jacó diz para o anjo, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. Que bênção é essa que Jacó quer, minha gente? Que bênção é essa? Porque normalmente, quando se fala hoje em bênção, sempre se liga às coisas materiais, alguma conquista material. Que bênção é essa que Jacó quer? Porque Jacó falou para o anjo, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. E que bênção é essa que Jacó quer? Bênção material, eu estou convencido que não é. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que o Jacó está voltando para casa muito bem financeiramente.
Verso 22 está dizendo que ele tem tudo em dobro, ele tem mulher em dobro, ele tem servas em dobro, filhos ele tem 11, ele tem pessoas a seu serviço, ele tem recursos. Jacó está voltando muito bem financeiramente, Jacó prosperou muito financeiramente. Então que bênção é essa que o Jacó está querendo? Que bênção é essa que ele diz, eu não te deixo se tu não me abençoares. Essa é a bênção da transformação, do encontro. É a bênção da mudança de caráter, da mudança do interior, da mudança de coração. É a bênção de se deixar de ser Jacó e se transformar em Israel. É a bênção de se deixar de ser enganador, suplantador e se transformar em príncipe de Deus. É a bênção de se tornar um homem maduro, de fé, um homem com caráter forjado por Deus, forjado na palavra. Essa bênção que o Jacó quer, a bênção da mudança que começa no interior, no coração. Jacó não quer permanecer mais sendo Jacó. Essa é a bênção que o Jacó quer. O Jacó não quer mais ser Jacó. O Jacó não quer mais ser enganador. O Jacó não quer viver mais da fé do seu avô, do seu pai, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, não. Jacó quer ter encontro pessoal e poderoso e transformador com Deus. E a bênção da transformação é essa bênção que o Jacó quer. Não é a bênção material que ele está atrás aqui. Tanto é que o anjo sabe disso. E o anjo pergunta para ele, como é que você se chama? Qual é o teu nome, camarada? Qual é o teu nome, meu camarada? E ele respondeu, Jacó, significando dizer, o meu nome é enganador, o meu nome é suplantador, o meu nome é aquele que vive arrumando jeitinho para as coisas. Jacó vive muito tempo sob essas condições, Jacó vive muito tempo sendo Jacó. Mas chega uma hora que ele cansa, chega uma hora que ele sente falta de Deus e Deus sente falta dele. Chega uma hora que ele começa a sentir o desejo de consertar coisas da vida, o desejo de restaurar relacionamentos e vínculos quebrados. O Jacó quer deixar de ser Jacó. O Jacó quer se transformar em um príncipe de Deus, em um homem de Deus, em alguém que de fato conhece marcado por Deus. E aí, quando a gente chega para Deus com essa disposição, quando a gente chega para lutar com Deus, para fazer a vontade de Deus, quando a gente se embola com Deus, se agarra com Deus, para que a nossa natureza seja vencida pela palavra e pela vontade de Deus, aí Deus se deixa vencer. Quando é que o homem luta com Deus e vence a Deus? É quando o homem quer se submeter à vontade de Deus. É a luta para se submeter à vontade de Deus. É a luta para abrir para se curvar à palavra e à vontade do eterno, do divino. Quando Deus olha essa nossa disposição, quando Deus olha essa nossa intenção, ele se deixa vencer. Aí a gente vence ele. Aí ele não tem alternativa senão não em nos abençoar. Aí Deus fica sem alternativa senão em nos abençoar. Quando ele olha e diz, eu estou vendo qual é a intenção do coração. Eu estou vendo qual é o desejo do coração. Eu sei que aquela pessoa ali quer me servir. Eu sei que aquela pessoa ali quer fazer a minha vontade. Eu sei que aquela pessoa ali quer com toda a sua limitação palavra. E aí Deus se deixa vencer. E aí o anjo não tem outra opção. Não tem outra opção. Quando ele pergunta, qual é o teu nome? Quem é você? O Jacó diz, eu sou Jacó. Eu sou o ambíguo. Eu sou um ambivalente. Eu sou um indivíduo que carrega essas ambivalências dentro de mim. Aí o verso 28 vai dizer o seguinte, o anjo, o varão de Deus chega para ele e diz assim, olha, porque tu queres isso,
Já não te chamarás mais Jacó, mais suplantador, mais enganador, e sim Israel. Príncipe de Deus, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E aí o Senhor marca aquele encontro tocando na articulação de Jacó, na coxa de Jacó. E o Jacó, a partir daquele momento ali, começa a andar manquejando. Jacó começa a manquejar. Agora é interessante que foi a partir do momento em que ele passou a andar manquejando que ele aprendeu a andar direito. Porque quando ele andava direito, o que Jacó fazia era enganar, o que Jacó fazia era trapacear, o que o Jacó fazia era passar as pessoas para trás. Mas ele precisou ser marcado e passar a andar manquejando para que ele aprendesse a andar de fato direito. Ele só aprendeu a andar direito quando ele passou a andar manquejando. Esse é o paradoxo da fé. A gente consegue consertar algumas coisas na nossa vida quando a gente muitas vezes é marcado por alguma dor, alguma marca, alguma coisa que chega, alguma limitação, que na verdade é instrumento de Deus para fazer a gente andar direito. E o Jacó passou a andar direito quando ele começou a manquejar, quando ele foi marcado pelo anjo, ele foi tocado na sua articulação, na sua coxa. E diz o texto que aquele testemunho de Jacó, que aquele encontro de Jacó, foi tão poderoso, foi tão real, foi tão vivo, que até hoje serve como memorial para as gerações. Todas as gerações que vieram depois de Jacó reconheceram aquele encontro como um encontro verdadeiro, porque o verso 32 diz assim: por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa. Até hoje os filhos de Israel não comem o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Ou seja, se eles não comem, é porque eles acreditam que isso aconteceu. Isso foi uma experiência real para eles, e é uma experiência real. O encontro de Jacó com Deus foi algo tão poderoso e tão real que serviu de testemunho, memorial, serviu de legado. Os nossos filhos precisam olhar para nós como alguém que de fato teve encontro com Deus, para que eles possam olhar para nós e falar: o meu pai foi marcado por Deus, a minha mãe foi marcada por Deus, eles de fato tiveram um encontro com Deus. A nossa vida, a nossa experiência com Deus nessa jornada, nessa existência, precisa deixar legado para os nossos filhos, assim como o encontro de Israel. As gerações futuras receberam isso como legado, como memorial. Eu fico vendo muitas pessoas quando falam do pai, do avô, dizendo: o meu pai era um homem de Deus, o meu avô era um homem de Deus. Pessoas que reconhecem que os seus pais, que os seus ascendentes tiveram um encontro com Deus, que foram marcados por Deus nesse encontro e que saíram desse encontro marcados por Deus. Essa experiência de Jacó aqui não deixou dúvida para as gerações futuras, para os seus descendentes, de que o Jacó um dia passou uma noite inteira no Val de Jaboque, atracado com Deus, agarrado com Deus, e ali ele foi tocado, foi transformado, ali ele teve o seu caráter transformado, ali ele teve um encontro pessoal e poderoso com o Senhor. E isso serviu de desafio, de memorial para gerações futuras. Os nossos filhos precisam enxergar em nós essa marca, a marca de alguém que esteve com Deus e que foi marcado por Deus, e que, em sendo marcado por Deus, teve o seu caráter alterado, teve o seu coração alterado, teve a sua mente e o seu olhar alterado. A nossa vida precisa ser esse memorial para os nossos filhos e para os nossos descendentes,
Porque o texto diz que esse encontro de Jacó serviu como um memorial para as gerações futuras. Quando é que a gente luta com Deus e a gente prevalece? Quando Deus sabe que a gente quer consertar coisas no nosso coração. Quando a gente sabe que existem coisas que são difíceis para nós, existem coisas que são fortes demais para nós, existem coisas que nós não sabemos nem por onde começar para resolver, para consertar, mas a gente se agarra com Deus, a gente se embola com Deus e fala: Deus, me abençoa, me ajuda, me dá condições, cria circunstâncias para eu conseguir resolver essa situação, porque eu não tenho como resolver, me dá recursos para resolver essa situação. Quando Deus olha essa disposição e olha que a gente está agarrado nele, buscando nele a solução para consertar coisas, para restaurar vínculos, Deus não tem outra coisa a fazer senão em nos abençoar. Quando aquele pai que por conta de uma separação deixou o filho, deixou a filha, e sabe que por conta de muitos anos foi negligente, mas agora, uma vez convertido, uma vez tendo encontrado o Senhor, sabe que precisa ir lá atrás, que precisa construir relacionamentos, que precisa construir vínculos de novo, mas não sabe nem como fazer, não tem nem recurso. E esse indivíduo chega para Deus e fala: Deus, eu quero consertar essas coisas, eu quero reconectar-me com pessoas que eu me desvinculei, pessoas que eu não assisti anteriormente, pessoas que precisavam da minha presença, mas por algum motivo eu me ausentei e eu não sei como fazer, não tenho recurso, e o indivíduo se agarra com Deus. Sabe o que Deus faz? Deus não tem outra coisa em fazer e não abençoar. Aí Deus abençoa, aí Deus prepara os corações, como preparou com Esaú. O Esaú estava, quando Jacó sai de casa, o Esaú está querendo matar o Jacó de qualquer jeito. O Esaú passou anos e anos e anos arquitetando aquela vingança para ser vingado do seu irmão. Ele foi enganado pelo Jacó. Mas como Deus viu que o Jacó está atrás de mudança, de transformação, o que Deus fez? Preparou tudo. Quando Jacó volta, Deus deu a estratégia para o Jacó, Deus mostrou como Jacó fazer, Deus deu a sabedoria para o Jacó, Jacó mandou na frente presente para o Esaú, e quando Jacó encontrou Esaú, já estava tudo preparado, o coração já estava preparado, e o Esaú não matou Jacó, pelo contrário, eles ali se reconciliaram. Por quê? Porque Jacó lutou com Deus para consertar as coisas que tinham destruído no passado. É fato, gente, que existem coisas que não dá mais para fazer absolutamente nada. Existem coisas que não dá para fazer mais nada, mas tem coisas que a gente ainda pode minimizar os estragos, mitigar o sofrimento, amenizar a dor. Existem atitudes nossas que a gente pode, de alguma forma, com a graça de Deus, ir consertando. Aí você que me ouve diz: mas pastor, eu não sei nem como fazer, não tem nem recurso para fazer. Eu sei, mas faça como Jacó, se embola com Deus e diz: Deus, eu quero, me abençoa, só vou te soltar quando o Senhor me abençoar. Eu preciso acertar essas coisas, eu preciso consertar essas coisas, eu preciso restaurar esses vínculos, eu preciso mudar essa história não pode terminar desse jeito. Eu não posso terminar como um Jacó, eu quero terminar como príncipe de Deus. E eu não posso deixar essas coisas para trás, eu preciso acertar essas coisas. E aí Deus vai, abençoa, dá recurso, cria circunstâncias, abre o caminho, abre as portas. Por quê? Porque Deus sabe que o nosso desejo é fazer a vontade dEle. Nessa luta, Deus se deixa vencer. Deus sabe que o nosso desejo é fazer a vontade dEle. O que Jacó queria? Jacó queria mudança e transformação. Deus não tinha como não abençoá-lo. Deus não tinha como não abençoá-lo. Então, quero deixar essa palavra com você nessa noite. Talvez alguns de nós que estamos aqui precisamos desse momento, precisamos do nosso Val de Jaboque, daquele dia, daquele momento, daquele encontro poderoso com Deus,
para acertar algumas coisas, para que algumas coisas sejam acertadas, para que algumas coisas sejam alteradas pelo Senhor. E aí, como Jacó fez, nesse encontro não cabe ninguém, é só você e o Senhor. Jacó fez passar todo mundo, passa as mulheres, passa as servas, passa os bens, passa todo mundo ribeiro e deixa só eu e o Senhor aqui no Val de Jaboque. E ele luta a noite inteirinha até o dia raiar. Até o dia raiar. Mas ele saiu daquela luta ali vencedor. Ele saiu daquela luta ali vitorioso. Ele saiu daquela luta ali com a bênção dele nas mãos. E a partir daquele encontro, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Jacó nunca mais foi Jacó. Jacó, de fato, se transformou em um príncipe de Deus. A partir daquele encontro ali. Daquele encontro com o Senhor. É o que eu desejo nessa noite para todos nós. Que todos nós tenhamos o nosso Val de Jaboque. Que todos nós tenhamos a nossa experiência pessoal com Deus. A nossa experiência poderosa com Deus. A fim de que Deus não seja apenas o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, como durante muito tempo o Deus de Jacó foi o Deus de Abraão. Se você pegar aqui antes do capítulo 32 do Gênesis, Deus se refere, que o Jacó se refere, ele vai se referir ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, mas nunca ao Deus de Jacó, porque ele não tinha tido essa experiência ainda, pessoal, poderosa, e é uma experiência intransferível. Eu posso ensinar a Bíblia para o meu filho, mas chega uma hora que ele precisa ter a experiência dele com Deus. Ele precisa saber quem é Deus para ele. Ele precisa ser marcado por Deus. Ele precisa dessa experiência. Ele precisa de ter o seu momento no Val de Jaboque para ser marcado pelo Senhor. Que assim seja, minha gente. Que assim seja em nossas vidas. Que haja esse encontro. Que haja esse desejo. Que haja essa possibilidade cada um de nós, de não largar Deus enquanto Ele não nos abençoar, de simbolar com Ele, simbolar. Jacó simbolou com Ele e falou: olha, de hoje não passa, de hoje não passa, hoje tu tem que fazer alguma coisa na minha história e na minha vida, porque senão eu não te solto. E ele foi abençoado naquela noite. É o que eu desejo para você nessa noite. Que o Senhor também te abençoe. Que Ele abençoe a sua vida, a sua casa. E que a sua vida seja um legado para os seus filhos, como foi para toda a geração que veio depois de Jacó, que reconheceram que ali houve de fato um encontro com Deus, de Jacó e o anjo do Senhor. Minha gente, Deus abençoe a todos vocês. Se Deus permitir, segunda-feira a gente se encontra de novo, tá bom? Segunda-feira eu devo estar no meu ambiente de gravação e aí a gente faz uma live mais completa, com louvor no início, com louvor no final. Tá bom, minha gente? Um bom fim de semana para todos vocês. Que o Senhor abençoe a casa, a família e a vida de todos vocês. Um grande beijo. Fiquem com Jesus.